conosco. Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, queremos apresentar a vida da pastora diante de Ti, diante do Teu altar. Que o Senhor venha agora, Pai, guardar o coração dela, que o Senhor venha derramar sobre ela, Pai, da Tua graça, que ela seja, Pai, uma boca profética, Pai, nesta noite. Assim como pela manhã, sabemos que a palavra também nessa noite, ela vai atingir o nosso coração, e serão como sementes lançadas em nossas vidas, para dar o fruto no tempo e no momento que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai. Que o Senhor a use, Pai, de uma forma poderosa, com sabedoria, com entendimento. Guarda agora a nossa mente, leva cativa diante de Ti, para que possamos estar com o nosso coração atento, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Se for para o Senhor, tem que ser mais forte. Para mim tá bom. Amém. Glória a Deus. Por mim, nós ficávamos na adoração a noite toda. Eu não sei você, mas eu estava ali com meu coração aquecido, né? Numa noite tão fria, eu senti o Espírito Santo nos envolver aqui e aquecer os nossos corações. E eu estou há umas 2, 3 semanas moendo esta palavra no meu coração. E eu sempre falo que todas as vezes que eu vou ministrar, eu preciso ouvir exatamente o que Deus quer falar comigo e com a igreja. E ali eu passo um processo, né? E hoje eu quero compartilhar esse processo que eu passei, né? Para receber esta palavra, para compartilhar, para estar ministrando aqui nesta noite. E tem tudo a ver com o nosso coração. Eu quero falar um pouquinho de coração. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Jeremias 17. Jeremias 17. Todos encontraram? Eu queria que alguém tocasse aqui. Eu gosto daquele fundo musical, aquela coisa que traz calmaria, vai alegrando o nosso coração, vai tirando de nós um pouquinho o medo. Então, por gentileza, algum músico, algum tangedor, não tem? Mateus, Vitor, pastor? Alguma coisa contra a minha pessoa? Diogo? Obrigada, Mateus. Que Deus te abençoe e te use tremendamente. Amém? Glória a Deus. Vamos ler? Jeremias 17 diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos do outeiro. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, e em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo me privarás da tua herança que te dei. Far-te-ei servir os seus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que se acende na minha ira arderá para sempre. 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 6. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí vem a resposta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus,
Da mesma maneira que o Senhor falou ao meu coração, eu peço a Ti nesta noite, fala com a Tua igreja. Toca cada um que aqui está, Senhor. Eu não sei como meus irmãos entraram neste lugar, mas eu sei que a Tua presença, ela nos inunda, ela nos preenche, ela tira o vazio, ela coloca no lugar da tristeza a alegria, ela muda os nossos prantos em festas, ela nos liberta, Senhor, e eu Te peço nesta noite, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, como nós sentimos a Tua presença na hora da adoração, eu peço a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, que possamos sair daqui livres, libertos, cheio da Tua presença, cheio da Tua vontade, e que nada, Senhor, possa impedir o Teu agir aqui nesta noite, nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. E amém, a glória a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os nossos corações. Se eu perguntasse aqui à igreja, individualmente, como está o teu coração? O que você responderia? Eu quero que você guarde essas perguntas para dentro do seu interior, para dentro do seu íntimo. Se eu perguntasse, Conceição, como está o teu coração? Letícia, como está o teu coração? Dani, como está o teu coração? Provavelmente eu teria uma divisão, né? Alguns diriam, meu coração está bom, está tudo jóia, eu ando alinhado à vontade de Deus, eu tenho renunciado à minha carne, eu tenho feito coisas que o Senhor tem me pedido, eu sou obediente. Outros talvez diriam, meu coração ele está entristecido. Muitas vezes eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu sei que ali haveria uma divisão de resposta, mas eu quero que você guarde essa pergunta para si mesmo. Hoje é uma noite de avaliação, é uma noite de nós avaliarmos como nós estamos, como está o nosso coração. Que nós possamos fazer um check-up. O médico do médico, ele está aqui nesta noite. E se você, se a gente se dispor a deixar Ele cuidar do nosso coração, eu tenho certeza que Ele vai cuidar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero adiantar para vocês que a realidade dessa resposta, da sua e da minha resposta, ela pode não ser 100% verdadeira. Ela pode ser enganosa, porque a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Por mais espiritual que nós sejamos, muitas vezes, nós mesmos não conhecemos o nosso coração inteiramente. Muitas vezes nós podemos nos enganar, mas como assim, pastora? Porque nós avaliamos muitas vezes os nossos corações conforme a circunstância em que nós estamos vivendo, sim ou não? Isso, se a gente for olhar, não é o correto. Nós não podemos avaliar a situação, porque nós temos que viver por fé e não por aquilo que nós vemos. E muitas vezes nós inclinamos o nosso coração às coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Se está tudo bem, o nosso coração se alegra, o nosso coração ele é cheio de fé, ele é confiante. Mas quando as coisas não estão tudo bem, quando algo sai do nosso controle, a gente não consegue ter um coração tão inclinado. Sim ou não? É verdade. Assim é o homem na sua visão limitada. Nós somos muito limitados. Eu não sei você, mas a grande maioria, acho que os jovens principalmente, já fez aqueles testes psicológicos. Eu fiz um que chamava-se Roda da Vida. Acho que o Bruno sabe. Que vai falando ali, as perguntas vai falando. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida familiar? Como está a sua vida financeira? E lá no final tem uma pontuação, né? Existem esses testes de vocação, para saber o que você vai exercer de profissão. E uma vez eu fiz esse teste que chama-se Roda da Vida, e tinha um monte de pergunta ali, né? Como está a sua vida familiar, como está a sua vida pessoal. E no final, quando tem o número final ali, o meu deu muito baixo. Olha, eu fiquei até com vergonha. Quando chegou no final, a gente vai fazer a somatória ali. Eu falei, meu Deus, daqui só se matando mesmo, porque, sabe aquela coisa sem solução? Estava muito ruim, estava tudo muito ruim.
Mas depois eu comecei a avaliar, eu fiz essa dinâmica, eu fiz esse teste num dia que eu estava mal, eu não estava bem, então eu não fui por aquilo que realmente era verdadeiro na minha vida, eu fui pelo momento que eu estava vivendo. E deu um resultado muito ruim. Passando-se um tempo, eu fiz novamente, eu falei, nossa, nem parece a mesma pessoa. Se eu fosse avaliar meu coração ali, ele estava muito oscilante, do ruim para depois ficou bom. Mas eu avaliei errado, eu fui pela circunstância, eu não fui pelo que realmente era real. Eu não fui verdadeira no meu teste. Eu fui emocional, eu fui 100% emocional. E eu entendi que nós não podemos confundir, porque às vezes nós confundimos a nossa vida espiritual com a nossa vida emocional. Muitas vezes você não está bem emocionalmente, mas você está bem espiritualmente, você está orando, você está buscando, você está jejuando, você só está passando por um processo que precisa passar. Todos nós passaremos por processos difíceis. Dias ruins vai bater na porta de todos nós, no meu e no seu. Mas a palavra do Senhor fala que em tudo nós devemos dar graças. Temos que ter esse coração genuíno, esse coração puro, de se alegrar, de amar a Deus em dias ruins, em dias difíceis e em dias bons. E é uma dificuldade que a gente acaba encontrando, de ser fiel ao Senhor, de amar Ele de todo o nosso coração, quando tudo não vai bem. Nós acabamos de ler no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. E realmente nós precisamos entender e proteger o nosso coração. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é fonte de vida. Aleluias. Lá em Provérbios 4:23 fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Nós precisamos proteger o nosso coração, precisamos guardar. E como fazer isso, pastor? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o seu real estado. Por isso que eu iniciei fazendo uma pergunta: como está o teu coração? Você vai ter que orar a Deus, você vai ter que deixar o Senhor ministrar essa verdade dentro de você, para você saber o real estado do seu coração. Eu estou falando isso porque eu passei por isso há uns dias, há uns meses, e ali eu não fui aprovada, porque eu falei, nossa, o meu coração ele ainda é ruim. Tem coisas que o Senhor precisa tratar no meu coração. Segundo, depois do diagnóstico, o que você precisa fazer? Você precisa se remediar, precisa cuidar, precisa tomar um remédio, precisa fazer um tratamento, se possível. Em terceiro, nós precisamos reconhecer. Não adianta saber e você ignorar. É a mesma coisa de eu ir ao médico, o médico me receitar algo, e eu ignorar aquela receita. O que vai acontecer? Eu vou continuar enferma. Isso é fato, isso é o que acontece na realidade. Nós precisamos trazer isso para o lado espiritual. Precisamos entender que quando o Senhor quer tratar, nós precisamos reconhecer que necessitamos, talvez, do tratamento. E vamos olhar o texto que nós lemos em Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta que recebeu uma missão muito, muito, muito difícil, sim ou não? Jeremias, ele tinha que falar a um povo de duro coração, a um povo que vivia no pecado, a um povo que fazia postes ídolos, a um povo que cultuava outros deuses, a um povo que estava em adultério, em fornicação, em furto, em roubo, a um povo que estava com seu coração muito, muito endurecido. E por mais que Deus mandava Jeremias falar ao povo, entrava por aqui e saía por aqui. Porque o seu coração, como diz a palavra que nós lemos, estava endurecido. E a Bíblia fala, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É muito sério, amados, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é sim orgulhoso. Nós muitas vezes não queremos ser corrigidos, não queremos ser repreendidos, não queremos ouvir uma verdade. Sim ou não?
Muitas vezes nos comportamos assim, eu falo de mim. Não é fácil você ser confrontado. Não é gostoso, mas é necessário. E Jeremias foi incumbido de falar a um povo que era duro de coração. Jeremias, ele sofria a dureza do coração daquele povo. Porque eu imagino Deus falando, vai lá, Jeremias, fala para eles se acertar, fala para eles abandonar esses postes ídolos, isso não é Deus para ser adorado. Jeremias ia lá e falava. E no outro dia a mesma coisa, vai lá, Jeremias, levanta, vai lá falar aquele povo. E Jeremias ia todas as vezes que Deus mandava ele falar. Ele tinha essa missão, mas ele não era ouvido. Por causa da dureza do coração. Vocês aqui já já conversaram com alguém que tem um coração endurecido? Quem é conselheiro aqui, como Conceição, como a nós? É difícil ou não é? As pessoas que têm o coração endurecido, muitas vezes elas conhecem a verdade, elas sabem o que é certo, e você fala, você mostra na palavra, tudo ela sabe. Quando não, elas falam para vocês, né? Eu já sei, eu já sei. Eu sei. Gente, vai subindo um nervo tão grande, porque você sabe por que você não faz o certo. Porque o coração está endurecido. Sim ou não? É difícil, mas amados, vocês jovens principalmente, se vocês tiverem a oportunidade de ser confrontado, mesmo que desça quadrado, desça ruim, sabe aquele nó na garganta quando você conversa com alguém e a conversa não é legal, mas saia dessas conversas refletindo, talvez essa pessoa está sendo usada para me confrontar. Talvez eu preciso me avaliar um pouco mais, talvez a errada nisso tudo sou eu. Então nunca se ache 100% certo. Nunca se ache. E nós precisamos realmente verificar como está o nosso coração. O coração do homem, lá no corpo humano, ele é um órgão que tem a função muscular, né, de contrair ali, de mandar o sangue, né, é como uma bomba, né? Manda o sangue para outros órgãos, para que todos os órgãos funcionem. Então, é uma função extremamente importante. Ninguém conhece ninguém que não tenha um coração. Todos nós temos um coração. Sem esse órgão, nós morreremos. Isso é fato, você aprende na escola. E na vida espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos entender como estamos por dentro, porque tudo que está dentro ele mostra saindo para fora. Lá em Mateus 15, 18 a 20, diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Muitas vezes nós nos preocupamos com o externo, o que vão pensar de mim, mas o que importa realmente é o interno, porque se seu interior estiver fluindo, estiver bem, estiver limpo, automaticamente para fora só vai sair coisas boas. Então você precisa se avaliar, o que tem saído da minha boca, como tem sido as minhas conversas com os meus amigos, como eu tenho sido com os meus pais, como eu tenho sido na escola, como eu tenho sido com meus irmãos aqui na igreja. Você tem que se avaliar. Nós precisamos nos avaliar, porque o que sai é o que está dentro. Aleluias. E hoje nós queremos trabalhar isso, né? Junto com vocês. Lá em Mateus 5:8 diz assim, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem aqui deseja ver ao Senhor? Precisa ter um coração limpo. Quem aqui deseja ser limpo de coração? Eu desejo, amados, porque eu quero ter uma intimidade real com o Senhor. Eu quero que Ele me corrija todas as vezes que eu estiver errada. E eu desejo isso para a igreja, que nós possamos ter o nosso coração purificado, limpo, em nome de Jesus. Não tem a ver
com que a sua personalidade, não tem a ver com o seu jeito, tem a ver com o que a palavra fala ao teu respeito. E eu percebi que em mim tinha ainda algumas coisas que precisavam ser ajustadas. E ali eu fui pedindo sabedoria, eu fui pedindo para o Senhor. Né? Sabe quando alguma coisa foge do seu controle? Eu sou uma pessoa extremamente... eu gosto das coisas do meu controle. Eu gosto de saber o que eu vou fazer mês que vem. Acho que a maioria das mulheres é mais assim, gosta de ter o controle da situação. Eu gosto. E quando foge do seu controle, eu já percebo a minha agitação. Eu já percebo eu irritada, eu já me percebo nervosa. E eu passei por uma situação há uns meses que eu estava um pouco agitada. E ali eu fui conversar com o pastor. É um assunto nosso, familiar. E conversando com ele, ele falou assim, amor, calma. Calma. Ou nós confiamos ou nós não confiamos. E na hora eu não gostei, porque parece que com ele tudo é calma. Nossa, meu Deus. O homem é muito calmo, gente. Eu acho que Deus deu a minha calma para ele. Ele está com as duas calmas, não é possível. E ali eu falei para ele, ai amor, nossa, está muito difícil, vamos fazer isso, isso, isso. Eu querendo já fazer o quê? Os meus caminhos, sem esperar ali a orientação de Deus. Ele, não vamos fazer nada, nós vamos orar, nós vamos esperar. Você precisa ter mais fé. E ali ele me exortou. Não foi legal, eu não gostei. Mas eu fui orar. Eu falei assim, Senhor, me dá um coração ensinável, porque a gente já bateu tanta cabeça, né? Tenho quase 50 anos, não dá mais para ficar batendo a cabeça. Aí a gente foi orar, esperamos ali o Espírito se aquietar. E depois disso, eu fui pedir para o Senhor um coração ensinável. Coração ensinável é você fazer algo, é você esperar no Senhor, mesmo que a tua carne não queira. Isso é um coração ensinável. Coração ensinável é quando uma pessoa que é superior a você te dá uma ordem, te dá uma direção que você não quer fazer. Ah, não, mas Deus falou comigo desse jeito, e isso. E às vezes não é Deus, é só você com o seu jeitinho, querendo fazer do seu jeitinho, querendo tomar a direção do seu jeito. E ali eu entendi que Deus estava usando a vida do pastor para trazer uma tranquilização, me exortando. Aí eu me acalmei. E é assim que Deus faz com a gente. E muitas vezes a gente, por ser crente, né, a gente acha que muitas coisas é levante. Mas de novo esse levante contra nossas vidas. E foi aí que ele falou, não, muitas coisas não é levante. Muitas coisas são processos que o Senhor quer trabalhar. E nós precisamos deixar Ele fazer. Muitas vezes nós queremos colocar a culpa no inimigo, né? Nos vitimizamos, nos dramatizamos. Né? Vamos conversar com pessoas que falam exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Isso é muito sério, porque muitas vezes tem pessoas que procuram conselhos de pessoas que vai falar coisas que Deus quer tratar nas nossas vidas. Amados, não adianta a gente orar por algo que Deus não aprova. Isso é muito sério. Não adianta eu pedir a bênção aonde não tem a bênção de Deus. Então, nós precisamos estar alinhados à palavra do Senhor. Não a minha vontade, não a sua vontade. E foi tão assim essa questão, que depois entrou uma mulher aqui desconhecida, deu uma profecia para o pastor, falando exatamente o processo que a gente estava passando. Ele me ligou, amor, aqui no café entrou uma mulher, falou isso, eu não a conheço. E ela também não me conhece. Aí eu falei, acho que isso tranquiliza um pouco mais meu coração. Aí ele falou assim, não precisava, porque a palavra de Deus já deveria ter tranquilizado o teu coração. Nossa, o homem estava chato comigo, sabe? Sabe quando você acha que é o inimigo? Eu já achava que era o inimigo, está me perseguindo. Esse homem está me perseguindo, porque tudo que eu vou falar, eu vou desabafar, ele tem uma pá para me dar. Aí eu fui entendendo que eu estava precisando desses pá. E às vezes a gente precisa, amados, para termos os nossos corações ensináveis, para ter o nosso coração inclinado à vontade de Deus, mesmo que as coisas saiam do nosso controle. E não podemos sair por aí buscando conselhos para massagear o nosso ego, para falar aquilo que a gente quer ouvir. De repente o Danilo está na maior rebeldia na casa dele. Aí eu falo, não, Danilo, Murilo, Deus é com você, você está certo.
Mas ele é o cão lá em casa. É mentira, tá, gente? É brincadeira. Mas, às vezes, a gente ouve, eu já vi. Gente, não faz muito tempo, eu vi no Facebook uma pessoa que é mó tribulada, acho que ele já rodou as igrejas de Perus aqui tudinho. E essa pessoa tinha um grupo conversando com eles e falando, Deus é na sua vida. Aí eu fiquei olhando assim, conte-me mais. Deus é contigo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu falei, mas espera aí, Marcelo, você está vendo isso aqui? Essa pessoa faz um monte de desgraça, fala um monte de coisas erradas de igreja, afronta as igrejas, depois encontra um hall de pessoas que não o conhecem, porque às vezes vem aqueles profetas que falam algo que não conhece. Não, eu falei assim, eu não apoio isso, sabe por quê? Porque essas pessoas rebeldes, elas têm que encontrar alguém que fale, se corrija, vai lá, acerta aquilo que você fez de errado, vai se acertar com o irmão primeiro. A Bíblia fala para a gente nem dar a nossa oferta se a gente tem algo contra o nosso irmão. Por que eu vou abençoar o indivíduo briguento? Não é verdade? Eu já vi isso e eu abomino, amados. Nós precisamos ir na palavra de Deus. Eu falo de mim, em primeiro lugar. Eu falo porque eu sou corrigida pelo Senhor. Nós precisamos nos acertar primeiro com o Senhor, para depois trazer a nossa oferta. E quando alguém vier nos abençoar, não aceita não, viu? De boa, você precisa de tratamento. Nós precisamos ouvir a verdade, que é a luz da palavra do Senhor. Aleluias. Lá em Hebreus 3:8 diz assim, não endureçais os vossos coração como na provocação no dia da tentação do deserto. Tem deserto em nossas vidas que é exatamente, somente para nos testar, para nos provar. E não adianta fugir do processo, porque você pode fugir por um período, mas lá na frente você vai ter que encontrar novamente. Lá na frente você vai ter que passar pelo processo novamente. E fica isso para o teu coração. Nem tudo é levante de Satanás. Nós precisamos nos avaliar e perguntar, Senhor, tu tá tratando comigo? Então trate. Passa logo o processo. Não fica postergando não, porque uma hora ele vai chegar. Se tem que passar, passa. E eu confesso que na hora que eu não gostei, a primeira coisa que eu pedi para Deus, cria em mim um coração novo. Muda. Eu necessito de ouvir a tua voz, e ali depois que você entra no quarto, 10 minutos falando com Deus, só você e Deus, Ele te confronta. Lá em Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor, Ele tem o poder de endireitar as nossas vidas, o nosso coração. Não importa quem você seja, não importa o pecado que você tenha cometido, não é que Deus ama o pecado, não. É que se você se arrepender verdadeiramente, se você mostrar para o Senhor como está o teu coração, de verdade, Ele tem o poder para transformar, Ele tem o poder para modificar, para limpar, para purificar, mas você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro e real com o Senhor. Aleluias. Devemos entregar a nossa confiança a Deus, até as nossas fraquezas, dificuldades, tudo, amados, porque o Senhor, Ele tem o poder de fazer todas as coisas. A Bíblia fala que não há impossível para o Senhor. Na passagem que nós usamos de base aqui, Jeremias dizendo, maldito o homem que confia no homem. Todos nós já ouvimos essa expressão, sim ou não? Já usamos ela errado também, né? Quem já usou essa expressão dizendo que a gente não precisa confiar no próximo? Eu já usei assim. Não é esse o contexto. Ali Jeremias está falando a um povo de duro coração, a um povo que confiava no seu dinheiro, nas tuas riquezas, naqueles deuses que não são verdadeiros. Então o contexto é maldito o homem que confia no homem, é maldito quando a gente confia em nós mesmos, na força do nosso braço. Não podemos ter a confiança plena em nós mesmos. A nossa confiança, ela tem que ser no eterno, ela tem que ser em Jesus, ela tem que ser no Senhor. Nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Aleluias. Temos que reconhecer que tudo vem dele. Lindo ver o momento da oferta aqui, a Cândida falando.
né, que é uma adoração, você entregar o seu dízimo, a tua oferta, é uma adoração. E muitas vezes isso também acaba tomando lugar em nosso coração. Temos dificuldades, por quê? Porque nós não confiamos 100% no Senhor. Nós temos ali o medo. E eu quero, em nome de Jesus, desafiar a igreja a não temer, não confiar em Ti. A nossa confiança tem que ser no Senhor. A Bíblia fala que o homem faz planos, mas o que prevalece no final é a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos estar com o nosso coração alinhado ao coração de Deus, alinhado à vontade de Deus. Ainda que não sejam os nossos planos, precisamos alinhar aos planos do Senhor. Todos aqui conhecem os 10 mandamentos? Sim, claro, aprendemos isso desde pequenos. E os 10 mandamentos, eles foram reduzidos a 2. Primeiro, vamos igreja, amar ao Senhor de todo o teu coração. E depois, certíssimo, amar ao Senhor de todo o nosso coração. Amados, é todo o coração. Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer um pouquinho, um tempinho. Ele quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Se eu perguntasse aqui de verdade, você ama o Senhor de todo o teu coração? O Senhor tem o primeiro lugar na sua vida? Fica para você também essa pergunta. Que nem a primeira que eu fiz. Como está o teu coração? Eu posso te perguntar também. Você ama o Senhor de todo o teu coração? Ele tem o espaço inteiramente guardado no seu coração. É dele. Amamos mais a Deus do que os nossos filhos. Amamos mais a Deus do que os nossos cônjuges. Amamos mais a Deus do que o nosso pai e mãe, do que os nossos empregos, nossos amigos, os nossos bens. Muitas vezes dividimos esse amor. Amados, eu falo porque isso é uma verdade ainda entre nós. Nós vemos tanto que nós estamos vivendo. O Val costuma dizer que possivelmente nós somos a geração do arrebatamento. Eu não sei, ninguém sabe, a hora não é revelada a ninguém. Mas e se for? Nós vamos deixar tudo para ir mesmo com o Senhor? Nós estamos dispostos? A palavra de Deus lá em Mateus 6:21 fala: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o vosso coração. É muito sério, amado. O que nós temos amado mais? A quem nós temos amado mais? Todos aqui conhecem aquela passagem em que o jovem rico tem aquele pequeno diálogo com Jesus. E o jovem chega a Jesus, todo feliz, alegre, saltitante. Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus calmamente olha para aquele jovem e fala: obedeça os meus mandamentos. E o jovem olha para Jesus e fala: eu acho que eu já faço isso. E Jesus fala quais são os mandamentos. Ele ali vai citando: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não fale falso testemunho, honre teu pai e tua mãe, ame o próximo como a ti mesmo. E qual foi a resposta desse jovem? Ok, Jesus, tudo isso eu já faço. O que mais devo fazer? E Jesus fala para aquele jovem, porque Jesus conhecia o quê? O coração daquele homem. Jesus fala para ele: então, vende tudo o que você tem e me siga. E como Jesus não fica surpreso, porque ele já sonda e conhece o coração, ele já sabia que aquele jovem estava impossibilitado de fazer isso, porque o seu dinheiro, os seus bens eram muitos, eram, de grande valor. O jovem abaixou a cabeça, se entristeceu e não seguiu a Cristo. Porque não amava ao Senhor em primeiro lugar. E nós, muitas vezes, será que nós não colocamos algumas coisas na frente? As nossas razões, os nossos direitos, as nossas crises, as nossas vontades. Amados, eu vou falar uma coisa que é difícil trabalhar hoje em dia, é na nossa renúncia. É muito difícil trabalhar com renúncia. Porque renunciar é você fazer o que você não quer para fazer a vontade do Senhor, para cumprir o mandamento.
Às vezes você vai ter que perder para lá na frente você ganhar. Cristianismo ainda é isso, igreja. O cristianismo ainda é isso. Essa semana nós estávamos conversando com umas pessoas bem próximas a nós, e ali nós começamos a conversar e vimos o quão diferente essas pessoas se tornaram. Porque elas aprenderam que o importante é ser feliz. O importante é você satisfazer o seu desejo. Isso traz alegria? Traz sim. Não vou mentir para você. Se você tem um vício, se você tem um pecado, se você tem... Tudo isso traz momentaneamente uma certa alegria. Mas isso tudo é ilusório. Isso tudo é passageiro. Isso tudo só nos afasta da verdade da palavra do Senhor. Mas a gente foi percebendo o quão difícil é você viver a verdade. E eu estou falando dos 10 mandamentos, tá? Estou falando de coisas ali, ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás. E hoje, até isso, se te traz alegria, beleza, bola para frente. Faz. Você vai ser você mesmo, Murilo, você fazendo o que você quer. Você não precisa ser um discípulo, um cristão. Você pode ser um Murilo. Então, hoje, o que a gente mais ouve... Estou falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, tá? Porque Deus, Ele perdoa a ignorância. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós descemos as águas, quando nós somos batizados, quando vem essa presença do Espírito, não tem como a gente não andar em santidade, em aliança com o Senhor, em obediência com Ele. O nosso coração se inclina à verdade. Nosso coração se inclina a obedecer. E Deus está nos exortando, amados, porque eu creio que Ele nos ama. A palavra do Senhor fala que o Pai, Ele corrige aquele que Ele ama. E nós precisamos ter um coração orgulhoso, um coração que não seja orgulhoso, um coração que seja obediente. Até fazendo coisa certa, muitas vezes o nosso coração ele pode ser transformado. Quantos aqui são dos amigos de Perus? Vocês viram que teve um movimento ali falando da nossa igreja? Alguém tirou foto, colocou lá, falou, nossa, que legal, essa igreja aí dá café para todo mundo que passa na rua. E ali foi quase 1000 visualizações, mais de 100 comentários. Aí eu falei, Marcelo, até isso pode roubar o nosso coração. Porque entra o orgulho, entra a soberba. E na hora eu falei, nós temos que repreender todo o espírito de vanglória. Porque esse café, ele não é feito para a igreja Rio ser reconhecida. É gostoso, amados, não vou mentir. É legal, até aí o reconhecimento no bairro, é isso mesmo. O nosso objetivo não é ser reconhecido no bairro. O nosso objetivo é fazer a diferença no bairro, sim. Mas isso não pode entrar no nosso coração. A Rios não é melhor que qualquer igreja. E teve ali até um comentário de alguém fazendo uma comparação a uma igreja de porte grande. Falou assim, mas tal igreja poderia fazer muito mais, porque eles são ricos, eles têm dinheiro. E eu falei, tá vendo como é o coração do homem? O coração do homem, ele é competitivo. O coração do homem, ele está querendo sempre mostrar algo. Aí eu falei, Marcelo, que isso nunca venha entrar no nosso coração. Ali você orou. O Marcelo orou mais de 2 anos para esse café sair, gente. Chegou uma hora que eu falei para ele, ai amor, para de falar do café que está ficando feio já. Alguém já pensou assim que nem eu? Confessa. Eu falava para ele, eu falei, nossa amor, toda hora você fala que quer fazer o café, tá chato já isso. Não fala nada não, filho. Fica quietinho, quando acontecer, aconteceu. Ele me corrige, mas eu também pego ele, viu? Eu pego. Quando eu tenho oportunidade, eu confronto também. E ali eu falei para ele, né, amor, para de falar, quando for o tempo oportuno. E ali entrou a pandemia, tivemos dificuldades financeiras, sim. E eu entendo que Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Esse café começou a acontecer no tempo específico de Deus. Deus enviou as pessoas certas para abençoar. Uma equipe abençoada. Só que isso não é para a glória do social, não é para a glória de quem está doando, não é para a glória de quem está mantendo.
Não é para a glória do Marcelo, não é para a glória da Rios, é para a glória do Senhor. E nosso coração não pode se inclinar a se exaltar por causa disso. Aleluias. Temos que ter cuidado, que às vezes, até fazendo a coisa certa, nós podemos ter o nosso coração corrompido. Eu conheço tanta gente que se corrompeu, eram tão boas, eram tão simples, era tão povão e foi crescendo e ali. É ruim, né? Mas eu conheço, infelizmente. No nosso meio cristão, gente, isso é fichinha. Infelizmente. Por isso eu sempre falo, Marcelo, cuidado. Nunca deixe isso entrar no teu coração. Por maior que seja o plano de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, que isso nunca venha entrar no nosso coração, em nome de Jesus. Eu vou correr aqui. Deus, Ele sonda e conhece. Lá no Salmo 139, 23, fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Aqui o salmista é bem transparente com o Senhor. Dá uma olhada aqui, Senhor. Se tiver alguma coisa suja, tira, limpa, me corrige. Mas não permita com que eu fique assim. Nós podemos tentar enganar o próximo, eu posso tentar enganar a Conceição com uma santidade, posso tentar enganar o meu marido, posso tentar enganar qualquer um, mas ao Senhor nós não enganamos o nosso coração. E eu acho tremendo, gente, porque em várias passagens que você vê na Bíblia, você não vê nem a pessoa expressar a sujeira do coração. Tem conversas de pessoas com Jesus que você vê Jesus. Por que está aflito o teu coração? Oi? Como ele sabe? Exatamente, porque Deus, Ele sonda e conhece. E eu quero terminar isso lendo um salmo que fala bastante do coração, que é o Salmo 51. Que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão de suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que minha neve. Faz ouvir júbilos e alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde as suas faces do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. E ele termina aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu vou ler o 10 novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Todos conhecem esse salmo. Esse salmo ele foi escrito pelo rei Davi, quando ele havia adulterado e quando ele havia ali matado Urias. Se Deus ele é perdoador de um homem com duplo pecado, pecadão. Claro que não existe, isso é força de expressão, tá? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado e é sujeira mesmo. Mas se Deus ele é capaz de perdoar um homem que matou e que adulterou, Ele também é perdoador do meu pecado e do seu pecado. Não importa como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero que você saia daqui purificado. Eu quero que você tenha daqui em diante uma vida transformada em Jesus. Eu quero que você aprenda a amar a palavra do Senhor e a viver conforme ela manda. Conforme ela fala. Ah, como eu faço isso, pastora? Em primeiro lugar, você precisa orar. Você precisa ler a palavra. Nós não podemos ignorar o nosso real estado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim. Aqui ele não está ignorando que poderia haver possibilidade de ainda ter impureza no teu coração. 2, tenha um coração ensinável. Está escrito lá em Hebreus 3:9. Não endureça o teu coração quando vier a repreensão. Amados, nós tomamos decisão baseada no nosso coração.
E isso lá na frente nós vamos ter resultados dolorosos. Resultados negativos. Talvez vamos perder oportunidades grandes da nossa vida se nós tivermos o nosso coração duro ou se tomarmos decisão baseada somente no nosso coração. O nosso coração tem que estar alinhado à palavra do Senhor, senão está fora. Aleluias. Em terceiro, como diz lá em Provérbios 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede a fonte da vida. Fuja daquilo que possa contaminar o teu coração. Fuja do meio de fofocas. Se preciso for, fuja em hall de amizades. Seja luz aonde você andar. Deus vai te levar a lugares, amados, que você jamais imaginou. Em rodas que você vai chegar e a conversa ali vai ser transformada. Porque você tem um coração ensinável. Porque você entende que o seu coração tem que estar alinhado ao coração de Jesus. Mantenha seu coração limpo, como diz lá em Mateus. Bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. Nosso coração só pode ver a Deus se ele for puro. Eu uso óculos. Esse óculos ele me dá a possibilidade de enxergar melhor. Mas se ele estiver sujo, de nada ele serve. Assim tem que estar o nosso coração. Aleluias. Glórias a Deus. Eu queria que a igreja se colocasse em pé.